Olá, pessoal! Estamos com mais uma edição do Céu da Semana, do período de 27 de julho a 2 de agosto, sempre de segunda a domingo. É uma sequência, uma série de eventos celestes agitam a semana. Já partindo da lua crescente, que por si só é uma semana de lua crescente, que por si só já aumenta o volume, a repercussão dos acontecimentos. Se você quiser que algum projeto, algum objetivo vingue e colhe os frutos na lua cheia, agora é a hora de reforçar os esforços justamente na fase da lua crescente. A vedete, a estrela da semana, é Mercúrio, marcando vários encontros com diversos planetas, com Marte, com Plutão, com Júpiter, com Netuno. Apenas um ameno com Netuno, o resto tudo é encontro assim, onde saem faíscas, de modo que conversas, propostas, negociações que foram adiadas, agora são postas na mesa e se tornam inadiáveis. Mas o belo e sublime encontro entre Júpiter e Netuno é o melhor da semana. Segunda-feira, no dia 27, a semana abre com um cenário muito forte. É um dia com influências contraditórias. O céu dá aquela coreografada com elementos muito diferentes. Vamos lá. Inicialmente, uma lua crescente, cuja influência se estende até a próxima lua cheia, que vai ocorrer no 3 de agosto. Essa lua crescente, ela se dá no signo de Escorpião, no grau 4,56 de Escorpião. Veja no mapa de vocês, para quem conhece o seu próprio mapa, conhece um pouco de astrologia, veja em que ponto, em que casa e que planetas que esse grau 4,56 de Escorpião, ou em torno disso, 3, 5, 6 de Escorpião cai. É ali que esse efeito da lua crescente vai vingar, né? Vai colocar mais a sua força. Por falar em força, é justamente isso que nós fazemos na lua crescente. A gente não tira o pé do acelerador se a gente quiser colher todos os frutos como um bom agricultor, né, que vigia a sua plantação antes da colheita para que não perca nenhum fruto, nenhuma das sementes que foram plantadas. Então, é justamente a hora de botar bastante energia para que os propósitos se realizem. É como se fosse assim, alguém que está andando de bicicleta ou fazendo uma caminhada e está na parte assim, mais íngreme da subida antes de chegar no topo. Se ele quiser chegar no topo, aqui não é hora de desistir. Ainda nessa segunda-feira, dia 27, e valendo com eco até dia 28, na terça-feira, nós temos o primeiro encontro de Mercúrio, uma quadratura com Marte. Um encontro complicado, mal criado. Aqui a tendência é para discussões, bate-bocas, elevar o tom das conversas. Geralmente, quando a gente aumenta o tom, eleva o tom, é sinal que nós paramos de ouvir, de escutar o outro. E, na realidade, a gente aumenta o tom só para calar aquele que nos contradiz, aquele que não concorda com a gente. Então, esse dia, e também na terça-feira, dia 28, é um grande desafio para o diálogo, para a capacidade de dialogar. Vai pôr à prova a nossa capacidade de dialogar. Então, aqui, qual é a delicadeza aqui? Primeiro, ouvir o outro, né? Deixar o outro falar, né? Acolher o que o outro diz, moderar o tom, né? O modo de falar, a maneira de falar, porque podemos perder um amigo, um colaborador e torná-lo num adversário por palavras malditas das quais depois nós nos arrependemos. E se de todo... porque a tendência aqui, na realidade, é anular o oponente, anular aquele que nos contradiz. Então, tente colocar a sua argumentação, a sua fala, sem necessariamente ofender e tirar da conversa o oponente, o adversário, aquele que não concorda com a gente. É uma arte. Ainda nesta segunda-feira, eu falei que era uma segunda-feira bem intensa, né? Com clima forte, com cenário forte. Temos a Vênus quadrado com Netuno,
com extensão para terça-feira, dia 28. Quando essa dupla se desencontra, melhor dizendo, se desalinha, é o clima ideal para se fazer um mau negócio. Muito cuidado aqui com as ofertas de preço ou propostas de negócio muito abaixo, com muito mais benefícios do que o mercado pratica. É fake. Escolha as marcas, os produtos, as empresas, os sites confiáveis de nome, de reputação, marcas conhecidas, porque podemos também ser induzidos a adquirir alguma coisa, algum produto, de novo, com facilidades muito assim, extraordinárias, e simplesmente aquilo não acontece, não é confiável, não funciona. É impressionante também como é um ciclo, né? Um ciclo curto, mas que a gente pode fazer maus negócios e desperdiçar dinheiro. Aliás, se fizermos uma varredura nas nossas contas nesses dias, contas pessoais, contas de condomínio, contas do escritório, conta dos gastos, a gente pode ficar bem decepcionado com quantos gastos nós fazemos sem controle, sem avaliação, com desperdício puro. Este ciclo também favorece uns desenganos na área do amor. Cadê o meu príncipe ou a minha princesa que habita no castelo da minha imaginação? Pergunta o meu coração. Esse é um ciclo que aumenta muito o nosso anseio por romance. Então a gente acaba podendo cair em histórias furadas, imaginando, fantasiando, idealizando situações que não vão se realizar como a nossa imaginação, anseio e desejo, o nosso desejo de romance deseja, e acaba também achando assim muito pobre, muito árido, muito sem graça as relações reais, boas, estáveis, consistentes, possíveis, mas sem o charme da imaginação. Ainda nesta segunda-feira, o melhor, o mais sublime, o melhor possível dos encontros no céu se dá. Um encontro entre Júpiter e Netuno. Quando esses dois se juntam, é uma onda de benefícios, de favorecimentos, de graças e, por que não dizer, pequenos milagres se derramam sobre nós. É um céu bastante generoso quando traz a união, o encontro, o favorecimento desses dois planetas, Júpiter e Netuno. Para começar, essa é uma dupla que favorece muito a indústria farmacêutica. Então, podemos ter bastante esperanças de que o desenvolvimento da vacina contra o Covid se acelere, se intensifique, e medicações, remédios, que também ajudem a combater este vírus e outros males, que também não é a única doença que acomete os humanos, né? Então, para outros males também. Isso é fruto dessa dupla Júpiter e Netuno. Eles já estiveram juntos em fevereiro desse ano e vão voltar a estar juntos em outubro. Por enquanto, em julho todo e metade de agosto, vamos ver esses dois operando no céu. Podemos pensar que a vacina já vai estar, esta vacina contra o Covid, já vai estar bastante, vamos dizer, engrossada, né? Bastante evoluída na sua pesquisa, ou talvez até em fase de início de aplicação para outubro desse ano. Isso é o que essa dupla promete. Eu avisei que era uma dupla chegada a graças e milagres. Quer ver outro milagre? A possibilidade de que ocorram acordos internacionais, de blocos internacionais, de entidades, instituições, órgãos e países favorecendo, fazendo acordos, assinando acordos que favorecem aqueles que sofreram mais sobre a epidemia, sobre a pandemia, que sofrem mais de uma maneira geral. Esse ciclo ele produz uma certa surto de abundância, de generosidade e solidariedade. Por falar em milagre, como é que opera esse milagre sobre Júpiter e Netuno? Netuno é um planeta assim que ele junta as pontas, né? Ele junta os fios, ele tece os fios para que algum fato se dê.
se dê assim naturalmente, como as coisas deveriam se encaminhar se essas forças se unissem para produzir aquele efeito. E o Júpiter aumenta isso. Então, na realidade, os milagres na vida se dão quando as coisas acontecem positivamente, favoravelmente, segundo uma ordem que organiza as energias para que os fatos se deem sem a nossa intervenção, como se fossem mandados pelo céu. Terça-feira, dia 28, e quarta-feira, dia 29, fora os ecos dos eventos fortes de segunda-feira, são dias bem mais calmos, sem maiores eventos celestes, de modo que a gente pode tirar esses 2 dias por uma certa trégua, fazer uma certa pausa ou executar aquilo que a gente tem que fazer sem tantos desafios, né? Sem tantas influências desafiadoras, porque elas voltam na quinta-feira, dia 30. Dia 30, quinta-feira, com extensão para sexta-feira, dia 31 de julho, nós temos mais 2 encontros de Mercúrio. Primeiramente, com Júpiter, aqui numa oposição um pouquinho perigosa, aliás, um pouquinho não, sempre perigosa essa posição entre Mercúrio e Júpiter, porque nós tendemos a ampliar as nossas expectativas, nós tendemos a prometer, ou são prometidas, né? São feitas promessas maiores do que, ou melhores do que se conseguirá realizar e cumprir. Nós vamos acrescentando um monte de pendurucalhos nos projetos que eles acabam ficando inviáveis ou fugindo completamente do seu objetivo inicial. Engrandecendo, né? Amplificando esses projetos. As reuniões acabam com muita conversa paralela e fugindo da pauta principal e não sendo assim tão produtiva. Estamos tão sedentos de uma boa fala e de boas notícias que nós tendemos a amplificar os números, né, positivos, os índices positivos, e acreditar em qualquer história bem contada só para nos dar aquela tranquilidade, aquela satisfação de finalmente um pouco de notícia boa. Na quinta-feira ainda, dia 30, e de novo com eco até dia 31, sexta-feira, temos o melhor dos encontros de Mercúrio durante essa semana. Agora é com Netuno, num belo trígono. A coisa funciona assim: acordos, conversas, negociações acontecem com muita facilidade, com muita convergência, com muita suavidade, desde que a pauta, objetivo, a intenção seja sobre um assunto que favorece a todos e não a um único indivíduo, não um privilégio de poucos. Ou seja, se a intenção for, se a alma estiver, a mente, a alma, a inteligência, estiverem devotados a resolver questões, pondo em prioridade os assuntos e interesses de todos ou da maioria, esse ciclo vai dar resultados incríveis. É como se mentes, né, inteligências inspiradas pudessem ser ouvidas e produzir soluções incríveis. Conteúdos, informações, vídeos que elevam o pensamento e a alma viralizam. Isso é um sinal, uma manifestação muito boa, muito positiva de que pessoas que pensam bonito, né, pensamentos bonitos, eles viralizam, eles carregam mensagens que abarcam, envolvem o anseio de muitas pessoas. Isso é sinal de que são poucos os que pensam feio. Eles não são muitos, eles fazem muito barulho. Isso me faz lembrar aquela música Fala Mansa faz milagre acontecer. O fim de semana termina tenso, fecha a semana de uma forma tensa. No sábado, nós temos o último encontro de Mercúrio com Plutão. Mercúrio cara a cara com Plutão, numa conversa difícil, uma conversa
mental difícil, um pensamento que tende para uma direção mais sombria, transformar os fatos, os acontecimentos, as notícias em pesadelo. É impressionante como a nossa mente, o nosso pensamento e a nossa fala pode produzir pesadelos, né? Quer dizer, piorar, densificar, problematizar as situações para além do que elas já são de difíceis. Então, muito cuidado aqui com o uso das palavras e com a interpretação daquilo também que a gente está recebendo, né? Das notícias, das informações, daquilo que a gente está ouvindo, como está ouvindo. Aqui, muito facilmente, a gente coloca a nossa mente num modo sombrio e tóxico. Se não puder transmitir nada de positivo, não acrescente um dado destrutivo aos fatos que já estão complicados, já estão difíceis. No domingo, nós temos um Sol quadrado com Urano para fechar a semana. Para quem gosta assim, de tudo planejadinho, organizadinho, confirmadinho, esse não é um bom dia. É um dia justamente de viradas inesperadas, aquilo que está combinado, programado, é alterado. Sabe quando você fala assim, para dar um exemplo bem simples, eu vou deixar para dar uma caminhada mais tarde, depois do almoço, para aproveitar o dia, e o dia começou com um sol lindo, e no meio da tarde, no meio do início da tarde, virou, nublou e a nuvem escondeu o sol? Pois é, você fez uma projeção errada. Isso é um típico exemplo de um Sol-Urano. Isso para não falar em turbulência. Sabe quando o piloto anuncia, estamos atravessando uma zona de turbulência? Pois é tipicamente a presença de um Sol-Urano, mas principalmente, sobretudo, mude de assunto, mude de conversa, mude de canal, mude de programação, mude de programa. A vida de vez em quando pede uma quebra e precisa mudar de cara. É o caso desse dia. Pessoal, eu fico por aqui. Agradeço aqui a audiência de vocês, a fidelidade com que vocês vêm nos assistindo. Lembrando para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, compartilhar esse vídeo para que muitas pessoas, cada vez mais pessoas, possam ter acesso a um conteúdo de astrologia de boa qualidade. É isso que a gente está querendo oferecer para vocês.